Bom, vamos dar início à nossa receita. A minha manteiga, ela tá em temperatura ambiente, assim como os ovos e também o leite, tá bom? Eu comecei batendo essa minha manteiga, usando todo o suporte da batedeira, mas eu não achei legal. Eu tirei o suporte e deixei só a parte de cima. Ficou melhor para bater. Se você for usar a batedeira planetária, também pode ser, tá bom? Eu vou acrescentando o açúcar assim que a minha manteiga fica bem espalhada no meu bol. Aí eu já vou colocando de pouquinho em pouquinho e vou misturando a cada vez que eu coloco. É uma massa rápida, gente, e muito gostosa. Vale a pena fazer essa receita. Depois eu vou acrescentando os ovos. Sempre coloco de um a um e também vou misturando bem. Aqui eu usei 4 ovos, porque meus ovos eram grandes, eles são jumbo. Mas se você preferir, pode usar só 3, tá bom? Aqui, ó, essência de baunilha, que dá um gosto fantástico na nossa massa. E aí, você vai deixar bater até esse creme dobrar de volume. Eu percebi que quando eu bati nessa batedeira, ele deu menos volume do que quando eu bato na batedeira planetária, mas as duas dão certo, tá bom? A única coisa que não dá certo é bater a mão. Depois que eu desliguei a minha batedeira, o meu creme já está assim, ó, bem esbranquiçado. Eu vou usar um fouet para ficar mais fácil para mexer. E aí nós vamos colocar um pouquinho de leite e um pouquinho de trigo e nós vamos intercalando. Pode mexer, não precisa ter medo que a sua massa vai murchar ou que vai acontecer alguma coisa. Pode mexer com tranquilidade. Você só vai alternando e mexendo. Se você quiser fazer uma massa de chocolate, é só substituir 40% da parte do trigo, você substitui pelo chocolate em pó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a quantidade, tá bom? E aí, aqui o processo é rápido. Essa massa, ela é uma massa mais dura mesmo, porque ela é uma massa que você pode usar com pasta americana. Ela é uma massa que suporta peso, então ela não fica igual o pão de ló que fica desmanchando, né? Mas ela fica fofinha e é uma beleza, gente, para usar para qualquer tipo de bolo. E eu vou mostrar aqui para vocês como é fazer um bolo recheado com essa massa. É só misturar bem e deixar toda a massa bem dissolvida. E aí você vai perceber que ela vai ficando uma massa bem lisinha. Esse é o ponto ideal, tá bom, ó? Agora a gente já vai pôr essa massa na forma, mas antes eu untei e enfarinhei a minha forminha. Essa daqui tem 15 centímetros por 10 de altura. Eu vou ensinar para vocês como cortar o papel manteiga. É só pôr o papel manteiga dobrado dessa forma no centro, segurar e marcar, e depois é só recortar. Fica fácil, o círculo sai certinho. E depois, gente, na hora de desenformar o bolo, fica perfeito o seu bolo, ele fica bem retinho. Depois que nós já fizemos isso, colocamos o papel manteiga, vamos derrubar a massa dentro da forma, espalhe a massa certinha na sua forma e leve para assar. Eu assei por 35 minutos a 180 graus, tá bom? Sobrou esse restante de massa e eu coloquei nessa forminha e também levei para assar. Essa massa, ela rende uma forma de 20 centímetros, mas eu precisei usar a de 10. Então, eu quis fazer um bolinho a mais e vou mostrar para vocês como usar essa massa a mais aqui no vídeo. Aqui eu tô usando este pozinho da Mavalério de maracujá, mas tem de morango, tem de limão e é uma delícia, tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer uma mousse de maracujá e depois, gente, nós vamos fazer uma geleia caseira divina. Eu tenho certeza que vocês vão ficar enlouquecidas. Aqui é um processo simples, você só vai colocar tudo dentro da batedeira e deixar bater de 5 a 8 minutos, depende da batedeira que você estiver usando. Como eu usei a planetária, ela dá o ponto mais rápido, mas se você for usar uma outra normal, como eu usei no começo do vídeo, ela também vai dar o ponto, só vai demorar um pouquinho a mais. Esse é o ponto, quando você passa a colher e ficam uns buracos. Olha, demora para cair da colher. Esse é o ponto ideal.
Após isso, gente, passe bem a espátula, ajeite bem o seu recheio, cubra ele com papel filme e leve para a geladeira, pelo menos por 1 hora antes de usar. Você vai ver que ele vai ficar bem durinho e bem consistente. Enquanto o nosso recheio gela e o nosso bolo assa, nós vamos preparar a geleia. A geleia também é algo bem simples. Essa geleia você também pode usar morangos ou pedacinhos de abacaxi. Eu sempre faço, ela é muito gostosa, é uma delícia. E aí, caiu, né? Caiu o pote dentro da água. É só misturar bem todos os ingredientes, tá tudo aqui escritinho na descrição do vídeo. É só você misturar bem e levar ao fogo. Essa geleia, ela não fica muito doce porque eu não coloco tanto açúcar. Se você desejar algo mais doce, pode colocar até 1 xícara de açúcar, tá bem? É só levar ao fogo, mexer para que tudo se dissolva completamente, principalmente o amido de milho, e deixar ali por 5 minutos. Olha, ele vai secar a água e vai ficar uma geleia mais grossinha. Desligue o fogo e deixe esfriando. Logo depois que esfriar, olha o brilho que fica. E é esse ponto, olha, quando você passa a colher e vê o fundo da frigideira, então tá perfeito. A gente vai colocar num pote e levar para gelar também, antes de usar. Aqui nós já temos os bolos assados, olha, esse pequenininho, e temos o redondo, que é o que nós vamos usar aqui. Ele fica bem alto mesmo, até ultrapassando a forma. Ele já saiu do forno, já esfriou, e agora eu vou cortar e mostrar para vocês dentro como essa massa é perfeita. Olha só, gente, é fofinha, mas é uma massa bem resistente, então ela suporta o peso da pasta americana ou de um bolo prensado bem perfeitinho. Aqui eu tenho uma caldinha de água com leite condensado, deixei a receita aqui abaixo. Olha o nosso recheio depois de gelado, consistência maravilhosa. A nossa geleia também, ó, depois que vai à geladeira, ela fica mais brilhosa ainda. Na forma eu coloquei um saquinho desses de alimento, só para forrar e depois ser fácil tirar o bolo. Coloquei uma camada de bolo e molhei. Molhe bastante seu bolo. O bolo molhadinho é gostoso de comer. Coloquei uma quantidade razoável de recheio, espalho tudo isso e logo após eu coloco uma camadinha daquela nossa geleia. Na hora que você vai cortar esse bolo, essa camadinha de geleia faz uma diferença gigante. É delicioso comer esse bolo, gente. E aí você vai repetindo o processo até acabar a sua massa. Aqui eu fiz 3 camadas de massa e 2 de recheio, que fica um bolo alto e bem dividido na hora de comer. E se você quiser, pode usar esse pozinho que eu usei de maracujá, você pode usar de outros sabores. Fica muito gostoso também. Um mousse de limão, por exemplo, fica uma delícia. Pode ver que ele ficou bem alto, é assim mesmo. Bolo bom é bolo alto, não é mesmo? Molhe bem as voltas do seu bolo, as beiradinhas, para que ele não fique um bolo seco. Coloque o seu plástico em cima do bolo, tampe com um pratinho e leve para gelar. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui, bem rápido, como que a gente faz um bolinho de pote com as sobras de tudo que nós usamos aqui. Um pouquinho de geleia, coloque recheio, olha só. E aí nós vamos esfarelar esse bolo. Essa parte do bolo foi o topo do bolo que eu não usei, que ele passou a forma. E para que eu deixasse todas as camadas certinhas, eu deixei tudo retinho. Então sobrou, eu venho e coloco no pote. E no pote eu também molho, tá bom? Para ficar um bolo bem gostoso quando estiver geladinho. É só acrescentando as camadas de recheio, um pouquinho de geleia e até finalizar. Gente, esse bolinho de pote ficou sensacional, o cheirinho dele já estava maravilhoso. Quando você colocar a geleia, ó, vire o seu pote para que a geleia pegue em todas as beiradinhas, assim ficará visível. A gente vai esfarelar um restante de bolo e essa massa, gente, ela rende bastante. Vocês estão vendo que a forminha ainda tá aqui, ó, e tá sobrando muito bolo. Então dá para fazer uma massa e várias receitas, tá bom? Assim como o recheio e a geleia, rendeu bastante.
E olha só que maravilha isso aqui, gente. Aí você vê, ó, tudo separadinho, as camadinhas e os bolos. Ai, gente, que delícia. Bolo de pote é muito bom. E tá aí, ó, uma dica maravilhosa para vender as sobras do seu bolo. E olha só o resultado do nosso bolinho que ficou na geladeira por uns 30, 40 minutos mais ou menos. Eu só tirei a forma e vou tirar esse plástico. Olha só, gente, que lindo que fica. Ele fica separadinho as camadas de massa e as camadas de recheio. Fica um bolo bem recheado e vale muito a pena você reproduzir essa receitinha, tanto para comer quanto para vender. Eu já vou mostrar para vocês o bolo confeitado. Se você quiser que eu mostre um vídeo confeitando o bolo, coloque aqui embaixo nos comentários que eu trago no próximo vídeo, tá bom?